Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Érica, sejam bem-vindos de novo ao meu canal. E no vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre a minha história. Então, eu tenho 45 anos e até mais ou menos os meus 23 anos eu vivi uma vida normal igual a da maioria das pessoas. Eu fui para a escola, fiz meus 18 anos, ganhei meu carro que eu tanto sonhava, dirigia. Entrei na faculdade, saía à vontade, tinha liberdade para ir onde eu queria, fazer minhas coisas sem depender de ninguém. Daí, nos 2 últimos anos da faculdade, eu comecei a sentir um pouco de dificuldade para enxergar na luz. Daí pensei, talvez seja que eu esteja precisando de óculos. E fui na oftalmo. Fui num oftalmo, em outro. E acabava tendo um grau muito pequeno, acho que era meio grau, 0,75, nada que tivesse dando tanta diferença como eu estava achando. Estava sentando na primeira fileira na classe e mesmo assim estava sentindo dificuldade na lousa. Daí, depois de algumas consultas com a minha oftalmo, por sinal, eu até sou agradecida a ela, que acho que foi devido a ela até que eu acabei descobrindo o que eu tenho hoje. Doutora Rosana Carneiro, muito boa por sinal, ela acabou um dia conversando comigo em consulta e falando que ela tinha, se não me engano, um parente que tinha uma doença na retina. Daí ela me indicou que procurasse outro tipo de oftalmo, já um pouco mais específico para eu fazer outros exames. A partir daí, eu comecei a fazer vários exames conhecidos por pessoas com problemas na vista. Acabei fazendo OCT, mapa visual e alguns outros tipos de exame que começava a tirar foto da retina, da córnea, da íris, para começar a observar tudo que eu tinha, como estava a minha visão. Começou-se a perceber que tinha algum problema na minha retina, mas ainda era não era o começo, eu não conhecia, acho que não tinha tantos oftalmos que realmente conheciam essa doença. E comecei uma luta aí em busca de oftalmos especialistas em retina. Daí, depois de um tempo, acabou saindo o diagnóstico do que eu tenho, retinose pigmentar. É uma doença degenerativa na retina, uma doença que até hoje é considerada incurável. Eu não me lembro certo de dizer quem foi o oftalmo que me deu o diagnóstico fechado da doença, mas acho que isso não me afetou de imediato, porque eu nem estou lembrada realmente quem foi, como que eu reagi naquele momento. Acho que foi com o tempo que eu fui percebendo os sintomas da doença aos poucos, e daí que eu fui caindo na realidade do que era a retinose. Mas mesmo assim, a dificuldade que eu tinha eram os primeiros sintomas que acontecem na doença. A dificuldade no escuro, em ambientes escuros, você começa a ter um pouco de falta de percepção. Não consegue perceber às vezes uma parede, não enxerga alguma coisa ali no local, uma certa dificuldade. Mas até aí era muito pequena a dificuldade. Eu continuava dirigindo, continuava fazendo as minhas coisas. Daí o tempo foi passando, eu já comecei a tomar remédio. Não tem muito remédio, porque que nem eu falei, a cura não chegou ainda. Tenho esperança, tenho certeza que vai chegar. Mas até o momento, os cientistas ainda não conseguiram achar realmente o que fazer para parar essa doença, ou até melhorar. Tomava remédio, vitamina A, que é um remédio para ajudar a não progredir a doença. E por um determinado tempo, acho que ficou estável a minha doença. Daí, acho que uns 2 anos depois, acho que uns 4 anos depois, para falar a verdade, foi piorando a minha vista. Eu comecei a sentir, eu já tinha me formado na faculdade, eu me formei em Direito, estava trabalhando e comecei a perceber, fazer a parte administrativa da empresa, comecei a sentir uma certa dificuldade na hora de ler um papel, ler um boleto.
e a visão foi piorando um pouco. Daí na hora de dirigir, eu já comecei também a ter dificuldade na hora de enxergar um farol na rua. Às vezes eu já não enxergava mais direito o farol. Fui percebendo que eu não conseguia ver se estava vermelho, se estava verde. E um certo dia eu até fiquei com bastante medo na direção e depois daquele dia eu nunca mais dirigi. Nessa época eu já estava namorando com meu marido, mas poucas pessoas sabiam do que eu tinha, do que realmente estava acontecendo. Eram meus pais, meu namorado, acho que uma outra pessoa da família. Eu não estava querendo ainda falar para ninguém, nem eu, nem meus pais também. Acho que estavam ainda assimilando realmente tudo o que estava acontecendo. E eu também não queria falar. Tinha um pouco de, não é nem vergonha, mas eu não queria de jeito nenhum que as pessoas olhassem para mim com pena. Acho que é até por causa do preconceito que a gente sabe por parte da sociedade. Acho que eu mesma estava com um pouco do preconceito com a doença. E daí eu pensava, é melhor eu não falar nada. Já que eu tô com dificuldade, mas é pouca, ainda não tô precisando da ajuda dos outros, vou ficar na minha. Não vou falar nada, ninguém vai saber, ninguém vai desconfiar. Então, pelo menos não vai ter aquela coisa das pessoas olharem para mim como, ai, coitadinha dela, ela não enxerga, alguma coisa do estilo. Daí o tempo foi passando e a visão foi piorando. Comecei a ter mais dificuldade e os sintomas da retinose foram aparecendo ainda mais. A retinose pigmentar, vou explicar um pouco mais para não ficar cansativo. A retinose pigmentar é uma doença, que nem eu falei, degenerativa da retina. Ela ataca os cones e os fotorreceptores. Os cones e os fotorreceptores, se você for pensar, é como se fossem os pixels de uma televisão, para explicar melhor, ou de um computador. Sabe aqueles pixels que tem? Quando eles vão ficando ruim ali, parando um pouco de funcionar, a televisão começa a ficar com a imagem ruim, não é? Meio chapiscada, coisa assim. Então, os cones e os fotorreceptores na retina, para quem tem retinose, eles vão parando de funcionar. Alguns morrem, outros vão adormecendo. Infelizmente, os que morrem, a gente não, pelo menos até hoje, a gente não consegue recuperar. Tem esses adormecidos que a gente não sabe se vale a pena algum tipo de exercício, alguma terapia alternativa, para tentar fazer eles acordarem um pouco, ver se fazem eles funcionarem ou não. Mas isso vai parando de funcionar e a vista vai cada vez piorando mais. É uma doença que, para explicar melhor, ela acaba interferindo na visão periférica, que é a visão lateral que a gente tem. Então, começa aqui na visão periférica, você vai perdendo até chegar na visão central. Para muitas pessoas, só atinge a periférica, nem chega a atingir a central. Para outras, vai atingindo bem até a central. Algumas pessoas chegam até a ficar cegas por causa da retinose. Por mais que ela tenha sintomas comuns para muitas pessoas, ela reage, ou melhor, age de maneira diferente em cada organismo. Em alguns de maneira mais rápida, outros mais devagar. A minha doença, durante muitos anos, ficou estável ou piorou bem pouquinho. Hoje, 20 anos depois que eu descobri a doença, eu posso até dizer, acho que ela demorou, 20 anos para realmente estar do jeito que está hoje. Não queria que tivesse como está, mas graças a Deus eu estou enxergando, estou fazendo minhas coisas, mas a minha visão piorou muito. A visão periférica eu perdi e atingiu também a minha visão central. Atingiu bastante. Hoje eu tenho mais ou menos 5% de visão, 10% acho que na visão esquerda, 5% na visão direita, ou até um pouquinho menos de visão. Não dá para saber muito direito, assim, nem o próprio oftalmo sabe explicar.
A última vez até eu perguntei para meu oftalmo, é como se eu tivesse 10% de visão. E ela, não, é menos, mas não consegue definir muito bem. Que nem eu falei, minha visão tá bem ruim hoje em dia. Com o tempo, o que aconteceu? Eu, ainda que estava sentindo essa dificuldade, já tinha parado de dirigir, estava sentindo até, vou ver um filme na televisão, uma legenda, eu já estava sentindo bastante dificuldade para ler aquela legenda, algumas coisas, mas ainda pegava um telefone, via o telefone, lia um livro, uma revista. Eu acho que realmente eu senti, talvez assim, de cair realmente a ficha para mim, foi quando um dia eu peguei uma revista para ler e na hora que eu fui ler assim a revista eu percebi que eu não estava mais conseguindo ler nada. Ali acho que eu caí assim, me deu um choque assim. Naquele momento eu lembro que ali eu lembro direitinho. Eu lembro que eu chorei, que eu fiquei triste, que eu falei, nossa, eu não estou conseguindo mais ler. Ali meu mundo caiu. Eu fiquei sem chão e foi uma época ali difícil para mim. É lógico que as pessoas que estavam ao meu redor sabiam, já mais gente já estava sabendo das minhas dificuldades, mas eu não falei muito meu sentimento ali, falava um pouco, mas eu não queria me expressar muito para os outros, aquela coisa de que os outros vão pensar, e acabava segurando muito para mim. Acho que isso talvez, não sei se é bom ou não, mas as pessoas até falam que eu sou forte até para isso, porque realmente tenho meus altos e baixos, tenho, lógico que tenho, todo mundo tem. Não é falar que eu tô sempre como se fosse, feliz com tudo. É lógico que me dá aqueles baixos que eu penso, nossa, não posso fazer isso, não posso fazer aquilo. Mas dentro do limite, eu acho que eu reajo muito bem a tudo que veio acontecendo comigo. Mas ali eu lembro que eu fiquei um tempo, daí eu parei de mexer em telefone, eu usava, e-mail, foi quando eu parei de trabalhar, daí não conseguia mais passar e-mail, veio a época daí de WhatsApp no telefone, lembro dos meus amigos mesmo falando, você tem WhatsApp, as pessoas passando mensagem, eu não falava, WhatsApp, o que é isso? Porque eu já estava meio fora da realidade do que estava acontecendo. Fiquei por um tempo assim bem afastada desse tipo de comunicação. Graças a Deus veio, na época era só até o iPhone, nem fazendo propaganda, mas veio o recurso de voz no iPhone, depois acabou vindo também para o Android. Daí em outro vídeo eu vou falar disso até para vocês conhecerem esse tipo de recurso. Mas acabou vindo esses recursos todos e eu voltei a me comunicar com as pessoas no telefone, comecei a me sentir novamente sintonizada com o mundo, com a sociedade. Bom, espero que tenham gostado do vídeo, deem seu like, façam seus comentários, se inscrevam no canal, ativem o sininho, porque daí vocês recebem a notificação logo que eu publico novos vídeos. E se eu perceber o engajamento de vocês, tiver muito like, eu percebo que vocês gostaram e continuo com a minha trajetória de vida.